Paz do Senhor, irmãos. Hoje nós iremos estudar a lição de número 10, que tem como tema a expansão da igreja. Na lição anterior, falamos sobre uma igreja que se arrisca. E nessa lição, abordamos acerca da história de Estevão, que é considerado o primeiro apologista e também o primeiro mártir da igreja. A morte de Estevão possibilitou que o propósito, ou melhor, a missão evangelizadora da igreja se estabelecesse ou se cumprisse com sucesso. E falando sobre missão evangelizadora, a palavra-chave que define essa nossa lição é evangelização. Mas o que significa evangelização? É o ato de evangelizar, pronunciar, disseminar, anunciar a palavra de Deus ou as boas novas. Texto áureo: mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. Atos 8, 4 e 5. Depois da morte de Estevão, houve uma grande perseguição. E essa perseguição fez com que muitos cristãos se espalhassem, se distanciassem de Jerusalém. E dentre os que andavam dispersos, Filipe era um deles. E essa dispersão possibilitou que o Evangelho de Cristo fosse propagado, expandido, espalhado por todo o mundo. Porque os que chegavam, os que eram dispersos, iam anunciando por toda parte, anunciando a palavra. Então, essas pessoas dispersas, por onde chegavam, elas iam falando do amor de Deus, iam falando, anunciando a palavra de Deus. E assim, o Evangelho de Cristo saiu dos muros de Jerusalém para o mundo. Ganhou proporções maiores, saiu de uma escala local para uma escala global ou mundial. Pois bem, a igreja só crescerá quando ultrapassar seus próprios limites e levar a mensagem de Cristo para além de suas paredes. Foi isso que aconteceu com a igreja de Jerusalém. Ela saiu de Jerusalém, de uma escala local, e atingiu grandes proporções. Quando o texto diz lá em Atos 1 e 8, a parte B diz: e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Então, perceba que a igreja, houve uma expansão da igreja a partir dessa circunstância. Então, Deus usou essa circunstância de perseguição para impulsionar um grande crescimento da igreja. E o que nós percebemos aqui também é que Filipe, ele foi além da função social, porque inicialmente, lá em Atos 6, ele foi escolhido como diácono, que tinha a função de servir à mesa. Mas ele, além de servir à mesa, passou também a evangelizar. É tanto que ele é conhecido como Filipe o Evangelista. A leitura bíblica em classe encontra-se em Atos 8, do 1 ao 8 e do 12 ao 15. Introdução. Muitas vezes Deus usa circunstâncias para cumprir seus propósitos. E foi isso que aconteceu com a igreja de Jerusalém. Mesmo sofrendo uma grande perda e tendo que sair da cidade, os cristãos não fugiram derrotados. Então, o que nós percebemos é que essa circunstância de perseguição, ela serviu como força motriz
para impulsionar a expansão do Evangelho, a expansão da igreja. Então, os cristãos, eles não fugiram derrotados. O que nós percebemos é que eles estavam anunciando a palavra de Deus aonde chegavam. Então, o que nós percebemos aqui é que eles continuaram firmes, levando as boas novas para outras pessoas. E importante mencionar nesse contexto que, do ponto de vista humano, era para a igreja parar diante da perseguição, porque a perseguição foi intensa, a perseguição foi grande, mas eles não paravam de anunciar a palavra de Deus. Por onde chegavam, aonde eles chegavam, eles continuavam firmes com seu propósito, com sua missão de propagar o Evangelho de Cristo. Primeiro tópico: a igreja diante da perseguição. Embora perseguida, não fragmentada. Os capítulos 4 e 5 de Atos registram a perseguição focada mais sobre os apóstolos, líderes da igreja. Bem, irmãos, o que nós percebemos aqui é que, inicialmente, em Atos 4 e 5, a perseguição ela era direcionada aos apóstolos e líderes da igreja. Só que mais adiante, essa perseguição ela se tornou mais intensa, ou seja, o seu nível de intensidade atingiu agora todos os crentes. Então ela não era mais direcionada só aos apóstolos ou líderes da igreja, mas era direcionada a todos os crentes. E o que nós percebemos que em meio a essa grande perseguição, embora a igreja estava sendo perseguida, mesmo perseguida, ela estava perseguida, mas não fragmentada. Embora perseguida, mas não fragmentada. Então, o que isso significa? Os cristãos estavam dispersos. A igreja estava dispersada, mas não fragmentada. Ou seja, apesar dos irmãos estarem distantes, a união, a unidade, a comunhão permanecia firme. Eles continuavam firmes no seu propósito, na sua missão. É tanto que aonde eles chegavam, eles iam anunciando a palavra de Deus. Eles iam cumprindo a missão da igreja. Ponto 2. A igreja em luto. A narrativa de Lucas destaca que uns varões piedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele grande pranto. O que nós observamos aqui, irmãos, é que a igreja ela entrou em um estado de luto, ela entrou em luto, estava enlutada, estava sobre um estado de grande pranto. Mas o que nós percebemos é que isso não foi motivo para parar ou para travar as ações da igreja. Pelo contrário, a igreja continuou firme e forte no seu propósito. E então o que nós observamos aqui, e podemos até extrair como lição, é que a fé foi mais forte que a dor. A dor de perder um grande homem de Deus como Estevão foi grande, mas a fé que eles tinham era mais forte do que essa dor. E no ponto 3, percebemos que apesar de muito triste e de enlutado, eles não entraram em um estado de desespero exacerbado. Ou seja, o fato é que a igreja pranteou Estevão, chorou por ele e lágrimas foram derramadas.
Contudo, o texto não mostra uma igreja desesperada, desmotivada ou devorada pela tristeza. Então, irmãos, o que a gente observa aqui é que a fé, o cristão, ele tem a esperança na ressurreição. Ou seja, a fé nos lembra que a morte não tem a palavra final. E se Cristo ressuscitou dos mortos, aqueles que morreram em Cristo Jesus também ressuscitarão. Então isso servia de consolo e de esperança para os irmãos da igreja primitiva. E por isso que eles permaneciam firmes e fortes. E por isso que eles não entraram em um estado de desespero excessivo. Então, apesar de triste, apesar de lamentar a morte de Estevão, eles continuaram anunciando e falando do amor de Jesus Cristo, do amor de Deus. Tópico 2. A igreja que evangeliza. Irmãos, se nós repararmos em Atos 8, nós veremos que o ministério de Filipe estava focado em 3 eixos. E o primeiro eixo é o eixo logocêntrico, ou seja, a evangelização de Filipe era uma evangelização logocêntrica, ou seja, centrada na palavra. Em Atos 8 e 4, lemos que os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando o quê? A palavra. Esse versículo mostra que a igreja primitiva era movida pelo poder do Espírito Santo, ou seja, cheia da presença divina para levar a mensagem de Jesus adiante. Então nós vemos que a mensagem de Filipe estava centrada na Bíblia, na palavra de Deus. Se observarmos o versículo 4, aqui fica bem claro quando diz assim: mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. Então ele não falava sobre si, mas ele falava sobre Jesus Cristo. Ele falava a palavra de Deus. Então era uma evangelização logocêntrica. Outra característica da evangelização de Filipe era uma evangelização cristocêntrica, ou seja, uma evangelização centrada em Cristo. Cristo era o centro de sua pregação. Assim, a evangelização precisa ser focada em Jesus. Qualquer pregação que não tem a cruz como base se torna vazia e sem poder transformador. Então, nós observamos aí no versículo 5 do capítulo 8, que nos diz assim: e descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. Então, a mensagem de Filipe era cristocêntrica, era voltada para Cristo, para a vida de Jesus Cristo, a morte e a ressurreição. Então, ele não chegou falando sobre milagres, mas o que eu percebo aqui é que ele pregava sobre Cristo. Ele pregava a palavra e, como consequência, os milagres e prodígios aconteciam. Outra característica da ministração de Filipe era uma ministração, uma evangelização pneumodinâmica. O que isso significa? Era uma ministração
baseada, impulsionada, movimentada pelo poder do Espírito. No versículo 6 do capítulo 8, a parte B nos diz assim, ou melhor, eu vou ler todo para facilitar a compreensão. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam sinais que ele fazia. Quais eram os sinais? Os espíritos imundos saíam e muitos paralíticos e coxos eram curados. Então, esses sinais de libertação e de cura representa a manifestação do poder do Espírito, ou seja, a manifestação pneumodinâmica. Glória a Deus. Então, a igreja cheia do Espírito e centrada em Cristo anunciou a palavra com poder. Tópico 3. A igreja que dá suporte à evangelização. No livro de Atos, lemos que os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Atos 8:14. Essa passagem mostra que a igreja de Jerusalém dava suporte e completo apoio ao trabalho que era feito fora dos muros. Então nós observamos que a igreja de Jerusalém, ela dava apoio, ela prestava apoio evangelístico e missionário. E eu arrisco dizer que prestava apoio também financeiro, porque imagine um custo de uma viagem. Eles encaminharam os apóstolos, Pedro e João. Então houve custo para que essa viagem fosse realizada. Então, acredito que eles forneciam também suporte financeiro para viagem, estadia, alimentação, estadia. Então, a gente, enquanto igreja, precisa entender que não basta mandar missionários, é necessário dar-lhes suporte na missão que realizam. Ponto 2. A igreja que discipula. Fazia parte da doutrina dos apóstolos o ensino sobre a iniciação cristã, que envolvia o ensino sobre a conversão, o batismo nas águas e a capacitação do Espírito. Então, irmãos, a igreja de Jerusalém era uma igreja que discipulava. O ministério de Filipe, que já havia ali um trabalho de doutrinação, de ensino da palavra de Deus, de admoestação. Contudo, por uma razão não especificada, aqueles crentes não haviam recebido o Espírito Santo. Então a gente percebe aqui que o trabalho completo, ou melhor, o discipulado completo envolve o recebimento do Espírito Santo. Então, essa ação de discipular envolve teoria, prática e recebimento do Espírito Santo. Inclusive, o próximo ponto 3 fala assim: sem o recebimento do Espírito, o discipulado está incompleto. Então, o que a gente observa é que os apóstolos Pedro e João foram enviados para que os novos convertidos recebessem o Espírito Santo, completando assim o discipulado desses novos crentes. Então, a igreja de Jerusalém discipulou os novos convertidos, mostrando assim que sem o Espírito Santo não há discipulado completo. Então, irmãos, eu concluo dizendo que a missão da igreja de Jerusalém foi estabelecida com sucesso, essa missão foi realizada com sucesso. Por quê? Porque a mensagem cristã tinha como foco claro a palavra de Deus e a cruz.
de Cristo. Portanto, é o poder do Espírito Santo e da Palavra de Deus que nos capacita para a realização dessa missão evangelizadora. Logo, sem Cristo e sem a Bíblia não há Evangelho. Sendo assim, chegamos ao fim de mais uma aula. Que Deus em Cristo Jesus vos abençoe.